Então tá, queridos. Então, nossa boa tarde. Nós lembramos que o nosso título da exposição doutrinária de hoje é A Porta Estreita, que é baseado no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Muitos os chamados, poucos os escolhidos, mais especificamente dos itens 3 a 9, que trata então da porta estreita, e também do item nem todos que dizem Senhor, Senhor, alcançarão ou entrarão no reino dos céus. Então nós unimos dois subtítulos com um título único referente a essa passagem. E ela inicia com um registro lá em Mateus, capítulo 7, itens de 13 a 14, que diz assim: recomendação de Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Como nós estamos numa casa espírita, naturalmente nós vamos analisar essa passagem evangélico-doutrinária à luz dos princípios do Espiritismo. E nós aprendemos com os espíritos superiores, que trouxeram mensagens através da codificação do Espiritismo de Allan Kardec, que Deus é o criador do universo material e do universo espiritual, e das leis que regem esses dois mundos. Que nós somos espíritos imortais. Tu já existia antes dessa encarnação e vai continuar existindo após a morte do teu corpo físico. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Simples no sentido de não ser complexos e ignorantes no sentido de não ter conhecimento, não ter experiência. E que nós vamos passar por diversas reencarnações em diversos corpos, não confundir reencarnação com ressurreição, em diferentes mundos, até chegarmos à perfeição relativa, porque perfeito só Deus o é e será. Mas através de inúmeras experiências, nós nos tornaremos espíritos puros. E esses mesmos espíritos superiores nos dizem que o espírito mais consciente que passou pela Terra e que Deus tem nos enviado é Jesus. Por isso que todo espírita é também cristão. Não no sentido do Cristo teológico, mas no Cristo espiritual. Espírito e verdade. Então Jesus foi criado da mesma forma do que nós. Simples e ignorante. Se Deus tivesse criado Jesus melhor do que nós, Deus seria injusto. Teria criado uns melhores e outros piores. Não faria sentido. Então, Jesus foi criado do mesmo modo, só que ele já chegou à condição de espírito puro, através de diversas encarnações em sistemas planetários que já não existem mais. Então, nós podemos dizer que Jesus é nosso irmão mais velho. É aquele mestre que já caminhou e veio nos mostrar como caminhar para chegar e sermos como ele. Tanto que ele diz, tudo que eu fiz, vós também podeis fazer e muito mais. Silêncio. Ah, coisa boa. Eu te conheço em algum lugar, tia. Mas depois a gente conversa. Certo? E esse espírito superior, esse mentor, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele vai nos dizer assim, que a porta larga da perdição é muito fácil da gente trilhar, mas estreita é a porta da vida. O que é a vida que ele está falando aqui? Geralmente, vida, a gente faz a primeira associação, e é um equívoco natural da nossa parte, né? O oposto de viver é morrer. Não, né? A gente pensa isso. O oposto de morrer é nascer. Viver não tem antônimo, não tem contrário, porque a vida é uma só. Nós vivemos do nascimento do corpo físico até a morte e continuamos vivos da morte do corpo físico até o nascimento de outro corpo. A vida não tem contrário, a vida é uma só, ela se expressa. Então, quando Jesus fala que poucos escolhem a porta estreita que leva para a vida, não está se referindo a esse sentido de contrário de morte. Ele está falando de vida espiritual, que tu pode experimentar mesmo estando num corpo físico, num corpo biológico.
Lembre-se, tu não é o Gerson, tu não é a Nédima, tu não é o Carlos, tu não é o Guilherme. Tu está Gerson, tu está Nédima, tu está Carlos e tu está Guilherme. Tu já foi outros e será inúmeros outros ou outras. E daí a gente pode até entrar no aspecto do homossexualismo para entender muito mais sobre isso através da lei da reencarnação, entre outros fatores. Então, quando ele fala de vida, ele está falando da vivência de acordo com a lei de Deus. Porque se tu está encarnado, mas se tu está tendo uma vida espiritual, uma vivência espiritual, na analogia de Jesus, tu estar vivo. Mas se tu está vivendo unicamente para a satisfação do teu corpo físico, tu está morto, mesmo estando biologicamente vivo. Por quê, gente? A vida biológica, a vida material, acaba, ela não é perene. Então, na linguagem evangélica doutrinária, toda vez que tu só valoriza o corpo, tu já está morto. Mas quando tu coloca o corpo a serviço do espírito, a vida e vida em abundância. Então é isso que Jesus quer dizer. Largue a porta da perdição quando tu unicamente foca nas questões do corpo físico. Pessoas que vivem para comer, para dormir, para fazer suas necessidades fisiológicas, para ter relação sexual, tu só vive por tua vida biológica. Qual é o sentido da tua vida? Mais profunda. Para esses, a porta é larga. Só que ela é efêmera. Ela é perecível diante daquele que investe o seu tempo para as conquistas espirituais. Vamos tentar visualizar isso melhor? Allan Kardec, na Revista Espírita de 1866, ele traz uma mensagem, uma instrução de um espírito que diz que no período da transição planetária, que é o período que nós estamos vivendo hoje, ele diz literalmente assim: haverá homens que mesmo antes de morrerem já serão riscados do número dos vivos. Olha essa frase. No período da transição planetária, haverá seres humanos que mesmo antes de morrer já serão riscados do número dos vivos. Até parece que Kardec estava prevendo que no século XXI nós teríamos uma série de televisão chamada The Walking Dead, né? Os mais jovens, acho que devem conhecer, os mais velhos também, porque hoje todo mundo assiste Netflix, né? Vai ter os zumbis caminhando nas ruas. É claro que ele não tá se referindo a isso, né, gente? Mas eu proponho um desafio para vocês. Nesse tempo de feriadão, se tu caminhar no centro de uma cidade, como Porto Alegre, por exemplo, ou experimenta pegar o ônibus na hora do rush de Porto Alegre a Viamão, e observa as pessoas que estão no ônibus, tu já vê os verdadeiros zumbis. Pessoas que deixaram de conviver, de viver e conviver para unicamente sobreviver. Somente voltados para a satisfação dos seus sentidos sensoriais. Como nós falamos, para comer, para dormir, para ter os seus gozos no final de semana, para ter suas relações, etc, etc, etc. Num sentido de vida materialista, hedonista, consumista, imediatista, afastados de um sentido mais profundo da vida. Quem é materialista só vive pelo biológico? Também, Carlos. Daí a gente conversa depois no encerramento, tá? Materialista é aquela pessoa que só acredita que a vida é material, morreu e acabou. Esse é o materialista, tá? Mas então a gente pensa assim, se nós temos uma experiência espiritual dentro de uma vida biológica, quer dizer então que nós temos que desprezar a matéria? Não, né? Deus também criou o mundo material. Desprezar a matéria é desprezar Deus. O problema está nós colocarmos a nossa finalidade da vida, a finalidade na conquista de coisas materiais. Tu nunca vai ser feliz. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver o celular de marca, né? Tu tem um celular tal, logo depois que tu conquista 2 semanas tu enjoa. Cadê a felicidade? A felicidade vai ser quando tiver uma casa tal. Conquista a casa, daí tu descobre que teu vizinho tem uma casa melhor, tu já fica de novo numa febre para ter uma casa melhor. Então felicidade nas coisas materiais é a mesma coisa que querer matar a sede tomando água do mar. Dá aquela sensação inicial de frescor, mas logo depois da sede, porque é água salgada. Então a proposta, e que eu acho bem bacana assim da gente avaliar nesses momentos, é pensarmos naquilo que Paulo de Tarso nos recomenda.
a nossa disciplina espiritual para, mesmo estando num corpo biológico que tem os seus condicionamentos, termos uma vida moral. Por exemplo, há muitos neurocientistas hoje que dizem, né? Nós trazemos um condicionamento lá ancestral dos homens da caverna, porque nós temos um corpo, nós temos uma parte animal em nós, e que ele traz um condicionamento daquele tempo. Ou seja, o nosso cérebro, ele não consegue entender, por exemplo, você gastar energia à toa. Por quê? Ele lembra daquele tempo em que ele tinha que caçar e preservar a energia porque a comida não estava disponível como tem hoje. Então a gente traz um condicionamento. Vamos entender melhor isso. Vamos supor... Qual é o teu nome? Diogo. Diogo. Vamos supor que o Diogo é trabalhador da casa espírita. Daí o Diogo foi convidado para fazer um trabalho voluntário no interior de Itapuã, com crianças, falar do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo para crianças no interior de Itapuã. Só que é num domingo de manhã. E o Diogo tem que estar lá às 7 horas da manhã. E é agosto. E tá frio. E o Diogo trabalhou a semana inteira, tá cansado. Quando chega domingo às 5 da manhã, quando toca o despertador do Diego, o que o corpo dele vai falar para ele? Abraçadinho, tá chovendo, frio, 5 da manhã, o Diogo cansado da semana, o que o teu corpo vai te falar na hora? Fica deitado. Fica quietinho aqui, ó. Ó que bom que tá. Mas o Diogo moral e espiritual vai pensar, mas eu preciso ir, é meu compromisso. E ele então vai tirar força para levantar da cama. Tu não consegue vencer a tua cama. Tu vai vencer o quê, gente? Vejo os jovens, eu vou mudar o mundo, eu vou relevar, que os políticos são isso e aquilo, dão as regras para todo mundo. Mas não consegue vencer a cama às 5 horas da manhã, ou seja, às 6 às 7. Não tem a disciplina de manter o básico. Tu vai mudar o quê? Primeiro muda a tua estrutura, para depois vir querer julgar alguém. E nem deve julgar alguém, porque quem julga é Deus, né? Tu olha o cisco no olho do teu irmão, não olha a trave no teu. É o sujo falando do mal lavado, né? Então a gente não julga ninguém, a gente tem que apontar para nós. Então o corpo do Diogo vai dizer assim, ó, fica deitado. Isso é natural. Mas a porta estreita é tu levantar e cumprir com o teu dever espiritual. A porta larga é ficar deitado, prazer do corpo. Daí tu experimenta, te avalia, como é que tu vai estar ao meio-dia de um domingo, depois que tu faz um trabalho voluntário, o teu estado de espírito, e como é que tá se tu furasse com o teu compromisso. A tua paz. É aquele quando tu faz um trabalho voluntário, que te dá aquela alegria, assim, tu diz, fiz uma boa ação. Se eu morresse agora, eu morreria bem. Não tem isso? Aquela felicidade que nenhum dinheiro compra? Isso é o reino de Deus no teu coração, já. Então, para conquistar essa disciplina, interessante que Paulo de Tarso, eu gosto muito de Paulo, tá, gente? Particularmente falando. Eu estou batendo no microfone. O Paulo diz assim, lá na Epístola aos Coríntios, todos os que competem nos jogos, para quem gosta de futebol, por exemplo, vocês aqui hoje preferiram a porta estreita do que a porta larga. Tu poderia estar agora vendo o jogo da final da Champions League, né, na televisão. Pro teu corpo, é a melhor coisa, mas tu preferiu que vir aqui te educar espiritualmente. Né? Olha o que o Paulo diz. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo se desvanece. Entretanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. A proposta é do atleta, gente. Nós sermos um atleta do Cristo. Como um atleta espiritual, né? Como assim? Particularmente falando, eu tenho uma admiração por todo atleta. Não aquelas pessoas que fazem um culto ao corpo. Conheço pessoas que são halterofilistas, fisiculturistas, têm um corpo muito bem esculpido, e que a disciplina para eles chegarem ali, eu fico daquela inveja fraterna, né? Mas eu fico. O problema é que muitos deles só acham que eles são um corpo. Daí tá ruim, né? Porque no momento que tu não tiver o teu corpo, ou que tu envelhecer, o teu corpo não for mais tão bonito, o que tu é? Tu é além do teu corpo. Né? Mas, entretanto, assim, a disciplina de atletas de alto rendimento eu acho muito legal. Porque eles têm uma disciplina com horário, eles têm uma disciplina com alimentação, uma disciplina com exercício,
um foco mental, psicológico muito profundo, e muitos até falam da espiritualidade para conquistarem aquilo. Daí a gente vai perguntar para nós, assim, né, pessoas mais comuns, tu cuidaria da tua alimentação como um atleta? Do teu sono? Das tuas relações familiares? A maioria de nós não. Então a disciplina espiritual que tu aplicaria, por exemplo, para ser um atleta, é que a gente tem que aplicar na nossa moral. Eu recebi hoje de manhã um cardzinho do meu irmão no WhatsApp. Ele colocou bem, eu achei muito legal isso. Eu falei, olha, acho que foi inspirado pelos espíritos para eu usar isso na palestra de hoje. Tu morreria pelo teu filho? A maioria vai dizer que sim, né? Eu morreria pelo meu filho. E é um sentimento muito nobre. Agora tem uma outra pergunta. Vou esperar a dona Dirley sentar. Dona Dirley sempre encantando os nossos olhos. Vamos pensar assim, tu morreria pelo teu filho? A maioria diz que sim, né? Tu viveria pelo teu filho? Tu vive por ele? Tu parou de fumar para viver mais com teu filho? Parou de beber? Não tô falando do alcoólatra, tô falando da bebida. Tu parou de te alimentar mal? De dormir mal? Parou? Para viver com teu filho? De trabalhar pensando unicamente em coisas materiais, em vez de ficar com ele um pouquinho mais? Ou aqueles 10 minutos que tu fica com ele, tu fica realmente com ele, que tu olha no olho, ele sabe que tu tá ali junto com ele? Então morrer para o filho é fácil. Mas e para viver com o filho? Para pensar, tá? Não é para botar culpa na cabeça de ninguém. Mas depois disso, a gente pensa, precisamos de disciplina espiritual. A pergunta é, basta dizer Senhor, Senhor para conquistar essa evolução espiritual? Basta eu me dizer espírita, me dizer cristão, vir no centro espírita uma vez por semana, fazer preces, seguir uma cartilha religiosa, falar para conquistar isso? Seria muito fácil, né? Qual é o teu esforço? Chico Xavier tem uma frase que eu gosto muito. O Chico diz assim, as mãos que ajudam valem mais do que os lábios que oram. As nossas atitudes, as nossas ações têm que ser uma prece, não é? Vamos pensar assim. Vamos pegar o seu Estevão. Vamos supor que o seu Estevão é uma liderança no empreendimento. Tá? E daí tem os funcionários. Daí tem o funcionário A e o funcionário B. O funcionário A é aquele que fica dizendo, nossa, seu Estevão, seu Estevão, seu Estevão é tudo de bom. O seu Estevão é nosso salvador. Mas faz tudo o contrário do que o Estevão pede. Ou aquele que talvez nem conheça o Estevão, mas que é uma pessoa dedicada e que cumpre o seu dever. Aos olhos de Deus, quem que é mais voluntarioso? Mais voluntarioso no sentido de entrega, né? Não no sentido de ser difícil de convivência. Quem é a pessoa realmente que cumpre a missão da empresa? Aquele que fala, mas não faz, ou o que nem fala tanto, mas faz? Então não importa tu te dizer cristão, gente, fazer sinal da cruz, tomar passe, fazer YX, se no dia a dia eu não consigo ter obras que justifiquem a minha fé. Para nós espíritas vale muito mais um ateu que é um bom cidadão do que um religioso hipócrita. Jesus diz, a árvore será reconhecida pelo fruto. Não são os que... Essa frase é dele. Não são os que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus. Tem que ter obras que justifiquem. E para isso, gente, eu lembrei de um livro, Contos e Apólogos, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito Irmão X, que é o pseudônimo do espírito Humberto de Campos, que foi um grande escritor brasileiro no início do século XX. E ele conta ali no capítulo 13, ele chama de Louvores Vazios, uma passagem do São Vicente de Paulo, né? Um apóstolo da caridade. E São Vicente de Paulo, ele era um sacerdote, um nobre sacerdote francês. E ele tinha rezado uma missa lá na França, e logo depois ele começou a observar os louvores do público, os agradecimentos. Daí ele ficou lá observando, daí o primeiro que veio fazer o seu louvor, o seu agradecimento, era um pirata, um contrabandista.
Daí o contrabandista chegou, se ajoelhou no altar e disse: obrigado, Senhor, por colocar as pessoas no meu caminho e eu poder saqueá-las e ter hoje a minha riqueza. Vicente Paulo ficou olhando. O segundo foi um jovem. Ah, Senhor, obrigado pela herança que eu recebi do meu bisavô. Agora eu não vou precisar trabalhar o resto da vida. Daí veio o terceiro, um homem já maduro, investidor, economista. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tive de enriquecer e aumentar minha influência e meu poder. E a última que o São Vicente assistiu era uma mulher já idosa, dona de escravos. Na época tinha escravidão, né? Obrigado, Senhor, por na velhice eu conseguir comprar mais não sei quantos escravos. Assim eu não vou poder me desgastar e curtir a minha velhice com menos trabalho. E assim foi indo. E o Vicente de Paulo então entrou em transe e olhou que a imagem de Jesus no altar parece que criou vida. E Jesus estava chorando. E começou a se afastar da igreja. E o Vicente de Paulo ficou olhando assustado, né? O que é isso? E perguntou: mestre, tu está indo embora? E Jesus responde para ele, eu anotei aqui: Vicente, afasto-me porque me sinto envergonhado de receber louvores e agradecimentos daqueles que esquecem e desprezam os fracos, os infelizes, os desafortunados e pensam apenas em si mesmos. Dizem que naquele momento, São Vicente de Paulo vestiu a capa da pobreza e da humildade, e quem sabe, né, os vicentinos ainda hoje são conhecidos por assistir os mais pobres e os mais fracos. São Vicente de Paulo é um dos espíritos que escreveram mensagens espirituais nas obras da codificação espírita. Temos muitas mensagens do espírito Vicente de Paulo. Para a gente encerrar então, gente, é natural alguns perguntarem assim: mas Guilherme, o que eu posso fazer então no meu dia a dia para poder passar pela porta estreita? Jesus nos diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos e os nossos inimigos e a Deus. Só que isso às vezes fica um pouco genérico, né? E cada um tem o seu mundo íntimo, as suas necessidades, as suas lutas, as suas provas e as suas expiações. Então a gente não tem uma receita pronta para dizer o que cada um tem que fazer. Entretanto, tem um pequeno questionário que tu pode fazer todo dia. E assim tu ir mensurando o teu comportamento. Então eu sugiro assim, que se vocês quiserem esse questionário, quem sabe na semana que vem, pede para o Renato, para o seu Estevam, para o Márcio, para o Gerson. Quem quiser, a gente entrega ali semana que vem. Que tu pode te fazer assim, chega na tua casa, todo dia, antes de dormir, faz isso, tá? Vou dormir, tô calmo, não fico olhando o celular, né? Faça essa higiene mental, faço uma prece, peço a inspiração do meu anjo da guarda, do meu espírito protetor, e começa a responder essas perguntas para ti mesmo. Provavelmente a resposta virá. E assim tu vai sabendo o caminho da porta larga ou da porta estreita que tu está conduzindo na tua vida. Mas todo dia, tá, gente? O que tu pode te perguntar? Por exemplo, quando eu vou tomar determinada decisão do que fazer, por que eu estou fazendo aquilo? Para que eu estou fazendo aquilo? Eu preciso disso? O que eu estou priorizando otimiza o meu patrimônio espiritual imperecível? Isso vai fortalecer os meus laços de amizade ou vai enfraquecer? 5 perguntas básicas, que parecem genéricas, mas são profundas se tu for analisar realmente. E um outro amigo, ele propõe que tu faça perguntas mais práticas em relação à tua vida no trabalho do bem. Ele diz assim: quantas horas por dia estamos nos dedicando à participação em obras assistenciais? Não vem dizer que tu é pobre e não tem o que doar. Todo mundo tem tempo para doar. Porque tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. Dinheiro não é sinônimo de riqueza, gente. Pelo amor de Deus, em pleno século XXI. Não é. Quantas vezes por semana temos comparecido ao círculo de oração no templo de nossa preferência, não para receber, como o pirata e a escravocrata, mas para oferecer algo de nós em termos de participação?
Quais os recursos que estamos mobilizando para ajudar a combater a miséria e o infortúnio que graçam a vida social? Quantas vezes temos calado diante das ofensas alheias? Quantas vezes temos perdoado aos que nos criticam? Quantas vezes temos disciplinado a nossa língua, evitando a maledicência? Quantas visitas temos feito a enfermos e necessitados, atendendo suas necessidades imediatas, levando-lhes consolos e esperanças? E por fim, o que temos feito para edificar um mundo melhor? Qual o nosso empenho para eliminar o mal que existe em nós? E assim, queridos, propondo uma reflexão, nós vamos encerrando a nossa fala, lembrando que essa conversa não é para ninguém sair daqui se sentindo culpado. Bom? Não pense que nós vamos chegar à perfeição numa encarnação. É como você ir numa escola. Cada encarnação, gente, é um dia na escola. Nós vamos ter infinitas encarnações, inúmeras. Mas cada dia eu posso vencer a si mesmo, vencer a mim mesmo, nessa disciplina espiritual, para um dia chegarmos na condição de espírito puro. Tá bom? Lembramos o que o Allan Kardec nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O codificador é perfeito quando ele nos diz assim. Porque a gente pensa, as pessoas vêm na casa espírita e falam: existe batizado na casa espírita para dizer que eu sou iniciado no espiritismo? Não, né, gente? O que adianta ser batizado? Respeitamos quem o faça, pelo amor de Deus. Tá? Não estamos criticando quem faça, a gente está falando uma análise nossa. O que adianta eu me batizar com a água, mas sair falando mal de todo mundo na rua? Do que me batizar com a moral, que faz com que realmente eu seja um cidadão melhor. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega em domar as suas más inclinações. Por isso que Jesus nos diz: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.